Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre como podemos fazer uma dieta que seja gostosa. Então, é possível, é viável a gente fazer algumas dietas onde a gente não deixa de comer radicalmente tudo que a gente gosta, onde a gente encaixa sim algum hambúrguer, algum bolo, alguma pizza. Já deixa um like se você gosta de qualquer um desses alimentos, desvira a tela, deixa um like, clica no se inscrever no canal, pois na minha experiência, eu verifiquei muitos e muitos erros, até mesmo sem querer, logicamente, apontar mal para ninguém, não tem nada a ver com isso, é tudo com cunho educativo, não é alfinetada, não é eu querer me enaltecer em cima de nada, mas eu já vi muitos profissionais também cometendo esse erro. Profissionais novos de carreira, realmente, coisas que acontecem, a gente vai aprendendo muito na prática. Olha só, pessoal, quando a gente vem de uma rotina de anos, às vezes décadas, de alimentação específica, de uma forma que não está certa, vamos dizer assim, vamos considerar não certa, atendendo apenas o paladar, uma alimentação desequilibrada, normalmente você tem uma dieta automaticamente rica em açúcares, rica em sódio, entre outros. Ou seja, o sabor é muito importante. Claro, porque se você entende como comer unicamente atender prazer, em termos de sabor, você vai buscar o que tem mais sabor. E o que tem mais sabor vai ter mais gordura, açúcar e sódio, basicamente falando. E aí, quando você tenta iniciar uma dieta, alguma coisa desse tipo, você vê uma virada de chave muito grande. Isso acontece bastante. Então, por exemplo, a pessoa vai ali por conta e comia antes, sei lá, pão com manteiga e leite com chocolate e açúcar no café da manhã. Me parece um bom café da manhã, maravilhoso. Se eu pudesse, eu comeria isso todos os dias, vocês podem ter certeza disso. E aí nessa virada de chave, alguém fala assim, tudo bem, agora é ovos inteiros com tapioca, sem sal, sem tempero, sem nada, e um copo de leite desnatado. Então, veja só que inversão de valores. Para quem tomava um leite integral com achocolatado e açúcar, passar por um leite desnatado sem nada e adoçante? Também não. Coisa de gente que não está querendo mudar. Então, é puro mesmo, na raça. Mas, pô, comia um pãozinho com manteiga, um negocinho de mãe, lembrava da minha vovó, show de bola. Agora você vai comer ovos. E lembre do que você quiser comendo ovos. Aí a imaginação é de cada um. Tapioca. Então, aí você fala, pô, mas tapioca é pior do que cair de boca na areia para mim, porque não tem gosto de nada. Claro, aquele paladar está muito viciado em alto teor de gordura, açúcar, sódio. E você retira isso de uma vez, a pessoa até faz, porque claro, ou você faz ou você vai morrer. O cara fala, bom, morto não vai dar para comer pão com manteiga, então eu vou fazer um pouco dessa dieta para poder voltar a comer pão com manteiga. Claro, para você adaptar o seu paladar, você precisa fazer muito mais de preto e para branco, passar pelos tons de cinza. E eu estou falando de ovos, tons de cinza, mas o vídeo ainda é de nutrição. Obviamente que se você faz essa virada mais tranquila, mais devagar, se você faz essa virada nos tons de cinza com os ovos, mais tranquila, mais devagar, vai entrar mais gostoso, a rotina. Claro, porque o que você poderia fazer? O que um nutricionista poderia fazer? Um nutricionista, que fique claro, que seria apedrejado na internet, porque os fisiculturistas de teclado, eles nunca analisam um contexto. Eles olham e falam, porcaria, bom, ruim. Mas não é assim, gente. Quando você trabalha com um ser humano, você está trabalhando com alguém que tem história, que tem gosto, que tem medo. Não é um amontoado de músculo e gordura, tá aqui, vai lá e faz. Isso aí qualquer um faz, até o computador faz. Agora, você entender melhor o seu paciente, o seu aluno, isso é o que muda o trabalho. Então, vamos dizer que o nutricionista passasse para essa pessoa, pô, você come pão com manteiga? Vamos fazer o seguinte, vamos trocar e vamos colocar requeijão light. Beleza. Vamos colocar um pão integral. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Leite achocolatado e açúcar. Vamos fazer o seguinte, leite semi-desnatado. Legal. Vamos usar, em vez do achocolatado,
um achocolatado light, que tem a mesma quantidade de açúcar, mas você usa menos quantidade porque ele é mais doce, porque ele tem alguns adoçantes na composição. Ao invés de se usar um açúcar, vamos usar um xilitol, vamos negociar um pouco, e aí você tem uma refeição que é meio termo, que, como eu disse, vai ser criticada, você pode ter certeza. Só que isso mostra que estamos afundarmos na lama da ignorância, porque não tem nada que seja pior do que você julgar o trabalho de outra pessoa sem conhecer o contexto. Isso é uma falta de educação que, felizmente, eu nunca cometi e nunca vou cometer. Talvez por trabalhar na área e ter esse bom senso, coisas que às vezes as pessoas não têm, eu sei, mas fica chato, né? Fica chato, porque a pessoa se dedicou, fez um trabalho bom, o outro foi lá, postou e veio um monte de cara que não entendeu nada e critica. E aí tira a credibilidade justamente do trabalho que está certo. E aí quem perde? A pessoa, porque o profissional já ganhou o dinheiro. Vai ficar chateado? Vai, já ganhou. Quem comentou lá, vai continuar igual. E a pessoa que estava fazendo o trabalho certinho se ferrou. Vamos trazer uma coisa mais prática. Vamos dizer que você está engatado com uma nova rotina, você quer mudar a sua vida, e aí você faz uma dieta show de bola, todos os alimentos tranquilos, e você sente só um pouquinho de falta. Você não é esse caso tão extremo. Você sente um pouquinho de falta de comer um chocolatinho, um bolinho ou alguma coisa nesse sentido. Posso encaixar isso na minha dieta para conseguir ter um pouco de prazer na alimentação, ainda que eu esteja tendo, mas eu queria ter um pouquinho mais? Pessoal, existe a possibilidade. Ela ficou conhecida como dieta flexível. Na verdade, a dieta flexível é uma dieta que você tem flexibilidade entre os alimentos saudáveis. Quando você fala de uma dieta flexível, como foi conhecida de 10 anos para cá, você está falando mais de colocar um lixinho ou outro. Então presta atenção comigo. Posso fazer um dia do lixo inteiro? Não posso? Posso, dependendo do contexto da dieta. Então eu vou mandar 3.000 calorias de lixo. Se eu conseguir, mas eu tenho que conseguir, tá? Não é para ser vagabundo. Se eu conseguir, dessas 3.000, eu dividir, vamos colocar aí, 400 calorias por dia de algum lixinho. Então, 7 vezes 4, 28, dá 2.800 calorias na semana. Então, se eu colocar 400 de lixo todo dia e o resto eu comer limpo, em tese não é a mesma coisa? Isso vai ser a mesma coisa. Então, por exemplo, eu vou comer 2.000 calorias todo dia e no dia do lixo eu como 3.000. No final da semana vai ser a mesma coisa. Eu vou comer exatamente a mesma coisa. Só que eu vou dividir isso durante a semana. Claro que você não vai ter um dia livre mais. Todo dia você vai ter um pouquinho de coisa para comer, mas aquele dia inteiro livre não vai ter. Você consegue fazer isso? Eu consigo. Então, beleza, serve para você. Se não consegue, então faz direito e faz no dia do lixo. Ou, vou fazer um dia do lixo, metade só. Para mim só é importante a janta. Então eu jogo 1.500 calorias à vontade e 1.500 eu diluo na semana. Posso fazer isso para tornar a dieta mais palatável? Posso. E assim eu vou fazendo uma adaptação do meu paladar e vou tirando isso. Então durante a semana na outra semana eu tiro 50 calorias, troco o que era uma batatinha frita por uma batata doce. E assim vai indo até que eu consiga fazer uma alimentação majoritariamente limpa. E aí, isso é para o resto da vida. Como foi comigo, como foi para muitas pessoas. Ninguém quer ser magro, ninguém quer estar em forma por alguns meses da sua vida. A gente quer estar em forma sempre. Só que para isso não é um botão de liga-desliga. Algumas pessoas vão conseguir esse botão. No mundo tem para tudo. Só que em termos gerais, é melhor você fazer essa virada de chave mais lenta. Sal. Continua colocando sal na dieta normal. Se você não está hipertenso e vai começar uma dieta, está saindo do nada. Né? Quem está saindo do nada, metade é o dobro. Então, se você está saindo do nada e você já está comendo alimentos bons e você está acostumado a comer comida salgada, taca sal no começo. Torna mais palatável, aquele peito de frango já melhorou, porque o peito de frango estava empanado e salgado. Agora já não está mais. Com o tempo vem diminuindo. Vamos colocar um sal light? Beleza, um temperinho fit. E aí, quando você tiver adaptado, é para o resto da vida. Aí você vai dizer, não, Leandrão, isso aí para mim é besteira. Olha só, isso é fisiológico. As papilas gustativas, elas são adaptáveis, tá? Quantos e quantos alunos meus não fizeram relato de, Leandrão, cara, eu fui comer uma pizza, enrugou o lábio de tão salgado que estava, ninguém achou nada. Eu e muitas outras pessoas, claro, cozinham, né? Então eu cozinho para mim mesmo, eu adoro. E quando eu vou cozinhar para outra pessoa,
eu sempre erro no sal para menos. A pessoa fala, tá insosso, e eu falo, para mim tá salgado já. Porque, claro, já sei que é para outra pessoa, eu jogo mais. E mesmo assim não chega no que aquela pessoa precisa. E para mim já não tá gostoso a comida. Por quê? Porque as minhas papilas gustativas adaptaram ao baixo sódio. Quando você coloca alto, né, comida japonesa, enruga tudo se eu usar shoyu normal. Então é um pouco disso esse vídeo. Você tem que sentir prazer na alimentação. Tem que comer com gosto. Mas para você comer com gosto, você precisa ir adaptando aos poucos, para que você não desista. Esse negócio de dieta flexível, achei da hora. Então tem um vídeo aqui sobre dieta flexível, que eu vou deixar com vocês, para vocês entenderem um pouco mais o que é.